A Casa do Povo da Ribeira Seca recriou nos últimos dias de outubro a desfolhada. Redes com Alma pretende lembrar e enaltecer as tradições de um povo georgiense que, de forma simples e humilde, cresceu numa ilha arquipelágica. E também trabalhosas, que a gente começava a trabalhar nisso novo, a carregar cana, levava 2, 3 pés de cana, mas o que já se contasse em pé já tinha que colaborar na lavoura, que isso era a gente, em nossa casa, que aqui é uma casa de gente muito grande, tudo o que arrastasse um pé de cana já ajudava. Este milho depois servia para quê? Em nossa casa, aquele milho mais, um bocadinho mais ruim, era para fazer farinha para os porcos e escolhia sempre o melhor, em todas as terras há maçarocas melhores, aquele milho assim com menos qualidade era seco à parte para fazer farinha para os porcos e para os bois, em nossa casa. Estou a falar da forma que foi criado. Isto há quantos anos? Há quantos anos é que o senhor se lembra de fazer aqui a desfolha como estão a recriar aqui hoje? O senhor lembra-se mais ou menos há quantos anos é que foi? Já há muitos. Eu em casa do meu pai, saí de casa do meu pai aos 16 anos e depois estive a servir 2 anos e meti lavoura por minha conta e mesmo por minha conta já há muitos anos que não se seca milho em nossa casa. Mas semeava muito milho ali no Norte Pequeno, porque tinha sido criado com aquilo, gostava muito da lavoura, não era que aquilo desse grande lucro, mas tinha que ser, era a nossa sobrevivência. Sr. Serafim, ainda se lembra da última desfolha que fez na sua casa ou que teve em casa de alguém? Da última não, mas eu lembro-me em minha casa, por conta própria, de acabar de esfolhar o milho, cansado de apanhar o milho todo dia e me acercar a cana e por esfolhar o milho e ir para fazer mais os que tinham estado a ajudar para a adega boa vinha e vi de manhã para cima, havia muita comichão da pele naqueles anos, senão a gente não. Eram uns dias trabalhosos, mas alegres. Alegres, convivência. Sr. Serafim, isto também servia para os namoricos, não era? Às vezes, ou que encontrava uma maçaroca vermelha, tinha que ir dar um abraço numa moça, se era rajada, tinha que ir dar um beijo, as pessoas faziam aquele jogo, os superiores faziam aquele jogo para ver a reação de quem ajudava. E às vezes já não apanharam muito, já sabiam, escondiam, punham já preparada para fazer a festa. Sim, lembro-me quando, não sei, talvez com 8 anos, 7 anos, em casa dos meus pais se esfolhava-se muito milho, era quase 2 meses seguidos a desfolhar milho. A gente cultivava muito milho. E agora, pronto, agora a gente gosta de ver isto e a recordar o passado, mas aquilo era um tempo duro, eram esterões amargos. Eram esterões amargos. Sr. António, falando um bocadinho sobre esses tempos,
Sei que aqui também era propício assim para os namoricos, não é? Se a maçaroca fosse vermelha ou fosse... não sei quê. Sim, pois quando a gente já era mais adolescentes e tal, enfim, havia essa moda já não me lembro bem, a maçaroca vermelha se era um abraço, parece, e uma que tinha uns granzinhos rajados de branco e de vermelho, acho que era um beijo. Não faz. Mas guarda com saudade desses tempos da sua juventude? Sim, alguns, sim. É importante aquilo que eu quero fazer hoje, passar isto para as novas gerações, recriar estes tempos para as novas gerações poderem presenciar e viver. O que é que o senhor acha? Sim, é importante porque isto é recordar isto fica gravado e depois verem como era antigamente. Naturalmente que isto eles nunca vão fazer aquilo que a gente fazia com certeza. Mas é importante que saibam como é que se fazia a desfolha do milho, como é que se ia estas coisas todas, desde meter o grãos do milho na terra e até cultivá-lo, etc, até eles darem o pãozinho em cima da mesa para a gente comer. Eu venho aqui exatamente para isso. Eu venho aqui hoje para matar saudades do meu tempo de criança, principalmente quando a gente se sentava em cima dos grandes montes de milho que eram postos na sala grande, digamos, na nossa sala de visitas das nossas casas, e se faziam as desfolhadas, e a desfolhada na freguesia de Rosais não se balhava, cantava-se e contavam-se contos ou histórias. Isso se fazia, portanto cozia-se o milho, toda a gente comia o milho, toda a gente brincava também com o milho rajado ou o milho vermelho, o beliscão ou então o beijo que se usava na altura, e era isso, mas era um dia de alegria, era um dia que toda a gente gostava de participar, gostava de ajudar, principalmente os vizinhos e a família, todos colaboravam na desfolha e pronto, e por conseguinte também na apanha do milho, que geralmente a desfolhada era no dia da apanha do milho. E era um grande dia de alegria, é isso que eu posso dizer, e por isso sinto-me perfeitamente enquadrado hoje aqui, e por isso mesmo é que vim para colaborar. Faz-me lembrar, há 50 anos atrás, quando a gente espelhava o milho, a gente esperava este dia para ter uma festa, que era onde a gente juntava-se os amigos, uma alegria que era para a gente ter. Isto também saía uns namoricos, às vezes, não saía? E o quê? Uns namoricos. Isso depois não se pode falar. Ok. Isso era quando aparecia uma maçaroca vermelha, não era? Se dava um beijo, não era como era, mas já há bons tempos. É uma boa iniciativa aqui da Casa do Povo, recriar estes tempos. Eu acho que sim, eu acho que eu gostei muito, me faz lembrar bons tempos. Uma mensagem final ou alguma coisa que ainda tenha perguntado que seja importante acrescentar a esta reportagem, deixo-lhe aqui alguns segundos para isso. O que eu estou a ver aqui é este senhor que está aqui à minha frente. Ele pensa que sabe fazer isto, mas ele pensa que está um bocadinho enganado. Mas ele... Se viraste aqui para ele, olha, sabe? Este senhor tem problema nos dedos.
A Rádio Ilhéu acompanhou esta tarde de convívio e de troca de ensinamentos entre gerações que promoveu de forma entusiasmada a desfolhada e a valorização da cultura açoriana. É sim, eu sou natural da Hortelina e meus pais éramos crianças e a gente tinha o nosso milho, como outras famílias tinham, para ter pão durante o ano, pão de milho. Meus pais tinham um cerrado grande, a gente apanhava o milho, levava para a nossa casa, para a loja, onde a gente fazia a nossa desfolha. Ou seja, as famílias ajudavam uns aos outros. A gente fazia a nossa desfolha, naquela noite que fazia a nossa desfolha, para desfolhar o nosso milho todo eram mais ou menos 3 serões, 3 noites que a gente fazia. E depois íamos ajudar os vizinhos, onde a minha mãe, durante aquela desfolha, a minha mãe fazia biscoitos para brindar as pessoas, tínhamos o milho cozido que ela cozia, as nossas castanhas, fazíamos também o vinho quente com açúcar para brindar as pessoas, que às vezes as noites eram frias, e a gente juntava-se todos, os filhos, e depois tínhamos uns vizinhos que um tinha um violão, outros tinham uns bandolim, tinha lá um senhor que era de São Miguel, tinha um acordeão, e a gente formava ali um baile de roda e passávamos o serão ali, onde a gente cantava na desfolha. Alguém que achava a maçaroca vermelha, a gente tinha uma rapariga ali nova, a gente dava um beijo nela, e a gente todos estava à procura na desfolha de milho, qual é que achava uma maçaroca vermelha para fazer aqui, para dar um beijinho na rapariga, mas que era muito engraçado, e eu vivi isto desde criança, vivia isto, e a gente depois, a minha mãe secava o milho, como todas as outras pessoas tinham o seu forno lá nas suas casas, secava o milho, a gente depois tinha um engenho que moía o milho, e aquele milho ia para dentro de uma caixa secado. A minha mãe, quando precisava de farinha para fazer o pão de milho, a gente ia à Moage, que era uma Moage do São António Milho, que muita gente lá na freguesia conhece, e quem vê este vídeo vai dizer que é certo. A gente ia lá com o milho que a minha mãe punha dentro da saquinha, moía o milho, trazia a farinha às costas, e a minha mãe todas as quintas-feiras cozia o seu pão. Esse pão durava uma semana. Ela fazia o fermento, depois emprestava o fermento às vezes a outra vizinha que queria cozer mais cedo que ela, ou pedia um pão emprestado e a minha mãe emprestava o pão e ela devolvia o pão mais fresco, para que aquilo era semana a semana. O pão era guardado dentro de um armário e a gente ia usando aquele pão dia a dia, e era assim que a gente vivia. A gente também nessas apanha de milho, a gente tinha cultivava muitas abóboras. Porquê? Porque a gente mantinha, toda a gente tinha o seu porquinho em casa, e o meu pai era um homem que matava 2 porcos por ano para sustentar a família, e a gente mantinha a lavoura, tinha a nossa carne de vaca, e graças a Deus nunca passou necessidade, tínhamos sempre as nossas coisinhas, cultivava muita batata, como todos faziam, a gente tinha as nossas coisas de casa, cultivava batata doce, batata da terra, tinha as nossas coisinhas, e era assim, o nosso dia a dia. Falando um bocadinho sobre isto, é importante não é passar, ou sequer as novas gerações testemunharem estes convívios e estas viagens. Isto foi uma excelente atividade que essa direção teve, essa Casa do Povo, porque isto, mal entrei esta porta para dentro, dê-me logo aquelas imagens antigas, que até estou arrepiado, porque a gente vivia muito isto. Mal a gente ouvia uma viola tocar, antes consolava-se, e isto é para esses jovens novos, agora estão aqui, muita gente estava a perguntar como é que se fazia, como é que se desfolhava, ou como é que se amarrava para meter na burra, como é que se metia, que o milho não pode ser todo chascado, para a burra tem que ser protegido, uma parte da folhagem é retirada, mas a outra cobre, para depois quando chove uma coisa não estragar o milho. Agora o milho para comer tem que ser todo desfolhado, e depois vai para dentro de uma cesta de vimes, como temos aqui, e depois vai para o forno para secar, e é que faz a farinha. É assim. Isto foi um excelente evento que houve aqui na Ribeira Seca, e eles estão de parabéns, foi muito bom. Darren, fala-me um bocadinho sobre esta desfolhagem. Estás a gostar? O que é que achas desta iniciativa? E achas que é importante? Acho que é importante para preservarmos as nossas tradições e cultura. Costumas participar aqui nos bailes regionais aqui na Ilha de São Jorge? De vez em quando. Com quem é que aprendeste a tocar viola? Aprendi com o Sr. Alcindo, mas antes aprendi com o Sr. Abílio Cadeiro, que dava aulas por conta da Câmara da Calheta em 2008. Isto é importante, não é manter isto? É importante. Estás a gostar deste convívio? Estou.
da partilha de memórias e testemunhos, da troca de valores e origens, nasceu a vontade de perpetuar a herança do povo ribeira-sequense. Isto era uma tradição que nós tínhamos lá nos Cuscoitos, quando éramos novos. A gente tinha a nossa desfolhada na nossa casa e depois íamos por casa dos vizinhos também, nos palheiros ou nas garagens. E era uma animação, e quem tirava uma maçaroca vermelha ia dar um abraço à pessoa que a gente gostava mais, neste caso um papazinho jeitoso ou assim. E as pessoas brindavam, os donos da casa brindavam, e era uma folia, a gente gostava muito. Deixam saudade desses tempos? Bastante saudades. Falando aqui sobre isto hoje, isto é importante manter e recriar neste caso? Acho que sim. Só provei um leite com farinha de coada, mas foi uma lembrança linda. Sim, isto é assim, eu quando era miúda, portanto sou eu e minha irmã, como não tínhamos irmãos, o meu pai mandava-nos é que derrocar o milho para a terra, a gente não é que o carregava para casa, mas é que o íamos derrocar. E depois íamos não só desfolhar o milho, como também trocávamos de mãos, como o meu pai dizia, ajudava os vizinhos ajudavam-nos e a gente íamos sempre para a casa uns dos outros. Lembro-me bem disso que a gente gostava imenso de ir. Eram grandes montes de milho, a gente sentava-se lá no cimo, porque éramos novas, eu e a minha irmã, íamos lá para o cimo do monte do milho e estávamos por ali, a colocar milho e a falar e a rir uns com os outros. E pronto, não era como agora, mas Tem boas memórias desse tempo? Muito boas memórias. Acho que era uma altura muito boa, porque a gente não tinha televisões, não tinha nada, mas era uma distração. Era a maneira que nós tínhamos de ocupar o nosso tempo e de gostar, de conviver. E sempre gostei de conviver com gente mais velha. Para mim, para ter amizades, estaria sempre com gente mais velha. Sra. Fátima, fala-nos um bocadinho sobre isto hoje. Gostou aqui deste convívio, gostou aqui deste... Gostei imenso, gostei. Isto é assim, nós começámos nesta direção há 2 anos e o nosso intuito é recriar um bocadinho do passado, foi o passado, porque há muita gente nesta freguesia, mas uma freguesia que também temos a filha harmónica, mas pouco mais, não temos um grupo folclórico, não temos vivências nenhuma destes tempos. Então estamos a começar agora, foi agora a desfolhada, quisemos recriar tudo, desde os doces típicos que se usava naquela altura, que não eram muitos, mas a gente tinha o vinho quente, com açúcar, o leite com a farinha torrada, biscoito e vinho, era mais isso, queijo, era isso, a gente começou a fazer isso. Depois quisemos criar a burra de milho, pôr o milho em cambadas, como a gente dizia, tivemos sorte, tanto o Sr. Eduino como o Emanuel Fontes é que nos cederam o milho e claro que a gente vai dar para trás, não queremos o milho, mas e de resto o vinho, a farinha para fazer os bolos, o milho que a gente também teve a fazer, foi tudo dado, tudo oferecido. Temos tido muita sorte nesse aspecto. E como veio, está um baile maravilhoso aqui hoje, um convívio mesmo bom. Feliz e realizada, digamos assim? Sim, muito. Eu acho que isto é mesmo para repetir, não digo desfolhada, porque agora o tempo já está a passar, mas agora a próxima será talvez uma matança. Matança de porco à moda antiga, tudo à moda antiga. Fazer assim umas coisinhas diferentes, para a gente passar aqui um bocadinho e também ao mesmo tempo desenvolver um bocadinho a freguesia. Conviver. Faz falta. E como está a ver, tem mais gente fora da freguesia do que a nossa. Tem muita gente fora, apareceu aqui. A desfolhada da Casa do Povo da Ribeira Seca, que perpetua assim as raízes com alma do povo georgiense.